Primeiro tema na tela do canal do YouTube. Vai começar o seu debate das feras. Briga pelo acesso em 2026 já é a mais equilibrada dos últimos anos? Cara, que Série B fantástica. Cada semana que passa, eu fico mais empolgado com essa Série B. Eu fico mais empolgada, né, com essa Série B aqui, mais empolgado com a tabela de classificação, com jogos que eu tenho visto. Não são jogos espetaculares. Aí muita gente fala, mas não tem jogo bom. Cara, você tá afim de jogo bom? Liga dos Campeões da Europa. Você liga lá que lá de fato é o futebol da essência. É o futebol da aproximação, é o futebol tático, é o futebol da qualidade. Lá você tem qualidade, lá é jogo top. Série B é pau na muleira, rapaz. É dedo no olho, é rabo de arraia, é pau quebrando, é cotovelada, né? Da cintura pra baixo tá tudo valendo, é carrinho na mãe, na avó, e tá tudo massa, velho. Série B é isso. Série B é isso. Não tem muita qualidade, mas tem disposição, tem entrega. E tem esses jogos pra você aí na 24ª rodada da competição. 2 para o Ceará, 1 para o Londrina. O Ceará perdia e virou, 2-1. Deixou a zona do rebaixamento até ontem, depois voltou de novo. O Ceará tá no Z4. Cuiabá 1, Goiás também 1, Ponte Preta 0, 2 para o time do Avaí, terceira vitória seguida do Avaí, hein? São Bernardo 1, Náutico também 1, Operário 0, Vila Nova também 0, Criciúma 0, Fortaleza 2. Criciúma nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória. Hoje, 7h30, tem Atlético e Novo Horizontino, Sport contra o América Mineiro. Amanhã tem Atlético Dragão do Brasil contra o Botafogo, 7h30. Juventude e CRB também, às 7h30. Outro confronto diretaço, né? Pelo G6 da segundona. Classificação, Criciúma tá numa fase complicada, mas tem 44 pontos, lidera a competição. Segundo o Juventude, vencendo amanhã o CRB, vai pra ponta, vai pra liderança da segundona. Juventude tem 42 pontos. Terceiro, Vila Nova, 41. Quarto, o Fortaleza com 40. Fortaleza já tem 40 pontos. Quinto, Novo Horizontino, 37. Sexto, o CRB fechando o G6 com 36 pontos. Nas imediações, Operário 36, Sport 35, Atlético 34, Goiás 10º com 33, o Atlético vencendo vai a 36, hein? O Atlético vencendo cola definitivamente no G6 da Série B. Partida de amanhã decisiva para o time do Dragão do Brasil. Parte de baixo agora, direto para o Z4. Olha lá, o Avaí saiu da zona do rebaixamento, 3 vitórias consecutivas, 29 pontos. 17º Ceará com 28. 18º Londrina 21, com 11 pontos o América Mineiro e com 10 a Ponte Preta. O detalhe, gente, é isso aqui, ó. A distância do sexto colocado nesse momento, o CRB com 36, para a zona do rebaixamento, 10 para nós lá, Luquinhas, o Ceará com 28, 8 pontos. 8 pontos, ou seja, 3 partidas, você tem ali o time da zona do rebaixamento chegando no sexto colocado. Ou seja, é um campeonato extremamente polêmico, é um campeonato extremamente equilibrado. Meninos, para começar bem aqui o debate das feras, vou começar aqui com o meu comandante, a Super Fera do Brasil, e o comentário dele vai para os shorts do canal do YouTube. Briga pelo acesso em 2026 já é a mais emocionante, a mais equilibrada dos últimos anos? Qual que é a sua análise, né? O que você pensa aí, meu comandante, depois de mais uma rodada praticamente finalizada, tudo em aberto, inclusive a vaga do Criciúma, que não vence aí há 3 jogos e nas últimas 5 partidas tem apenas uma vitória. Como tá a briga pelo acesso da segundona? Alô, Nivaldo Carvalho, fala Super Fera do Rádio Brasileiro. Boa tarde, meu comandante. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Tim, ao Matheus e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Rapaz, com esta mudança de regulamento para esse ano, né? Veja você que a briga ela se tornou realmente a mais acirrada nesta temporada, sem dúvida nenhuma. Porque se você fizer o recorte aí do quarto colocado, que é o Fortaleza, para os demais, você tem assim um certo refresco de apenas 3 pontos para o Novo Horizontino, que é o quinto colocado, tem 37 pontos. Tá certo? Mas aí você coloca... dá aquela esticada para o sexto colocado, que é o CRB, que tem 36 pontos. Como você falou, ele 36 pontos. Você vai lá pro Náutico, que é o 15º colocado, tem 31 pontos, cara. Como é que pode um negócio desse? Ou seja, o sexto colocado, que estaria na faixa do playoff, a pontuação que separa ele do 15º colocado são apenas 5 pontos. Quer dizer, são 9 posições. 9 posições. É um mundo de gente que está entre o Náutico e o CRB. Mas em termos de pontuação, são apenas 5 pontos. É uma coisa inacreditável.
Tendo um confronto direto aqui e o Náutico ganhando o jogo, por exemplo, essa diferença dele para o Náutico, para o CRB, cairia para 2 pontos. Pra você ter ideia. É uma coisa incrível que está acontecendo nesse campeonato. E veja bem, o que é o futebol, né? O Criciúma, que encerrou o turno com 40 pontos, vocês se lembram, né? 40 pontos. De lá para cá ele ganhou só 4. Ele travou aqui nas últimas 5 rodadas, ele empatou 2 jogos, perdeu 2 e ganhou só 1. E inclusive foi derrotado ontem pelo Fortaleza em casa por 2-0. Fortaleza vai subir com o Paulo Autuori, viu? É um time incrível sob o comando do Paulo Autuori, que nos últimos 5 jogos não perdeu. É verdade que empatou 3, ganhou 2, né? Mas a briga realmente vai ser simplesmente fantástica. Eu fiz ontem uma projeção, até coloquei no nosso grupo, para 6º colocado. É possível, remotamente, que na 38ª rodada alguém fique em 6º com 56, mas o percentual é muito baixo. Com 58 é razoavelmente possível. Com 60 pontos é muito possível terminar em 6º lugar. Com 62 é praticamente garantido terminar em 6º lugar. O que eu estou querendo dizer com isso, Thiago? Olhando para o Goiás. O Goiás está numa situação muito complicada, viu? Porque é verdade que ele é o 10º colocado, você olha assim, ele está apenas a 4 posições do CRB, mas tem aí 4 times à sua frente, que o separa do CRB, e você olhar a tarefa que ele tem para executar isso aí e chegar, por exemplo, a 62 pontos, é difícil demais. Minha gente, tá pegando fogo essa segundona, viu? Difícil demais a situação aí. Para quem tá ali na casa dos 33, 32, vai ficando complicada a situação. 116 likes agora, família. Vai deixando o teu like aí. O teu like é fundamental. Tô pedindo aqui porque hoje é segunda-feira e a nossa meta tá lá em cima. Eu tenho que bater hoje aqui 600 likes. Gente, atenção, você do Jardim Goiás e da região, porque chegou a Marmitex, que é sucesso absoluto. É a Marmitex com o churrasco do Rei do Churrasco. Peça agora pelo WhatsApp 6236700019. Segunda-feira não é dia de fazer almoço. Peça lá do Rei do Churrasco, que você vai gostar demais da conta. A Marmitex do Rei do Churrasco é imbatível. Atendemos a região do Jardim Goiás. Rei do Churrasco, seu almoço campeão. 6236700019. Papelaria Tributária, grande estoque, os melhores preços, baita atendimento para você. 2 unidades, né? Tem 2 cidades com unidades, são cidade de Anápolis e também Goiânia. Venha para o timaço da Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Meus amigos, quem vive o esporte como a gente sabe, bom desempenho começa com a saúde em dia. Não adianta ser esportista, ser um cara de negócios bem-sucedido e não ter saúde. Por isso que eu falo sempre aqui do Segmédico, um plano familiar com uma baita mensalidade. O detalhe: atende os dependentes diretos. Tá a fim de mais informações? Chame pelo WhatsApp Segmédico 62982210068. 62982210068. Atende a mamãe, atende o papai, a filha, o filho, a esposa, todos os dependentes diretos. Segmédico 62982210068. E Vibracon, da base ao teto para a tua construção. A Vibracon tem uma linha completa de produtos com a qualidade e inovação que você precisa. Na Vibracon você encontra blocos, pisos, tubos, lajes e soluções em EPS. Um detalhe: tudo à pronta entrega. Há 40 anos você já sabe, é Vibracon para toda obra, é Vibracon para toda vida. Alô, meu amigo Valdir Marques. Mozart está parecendo plataforma, fale e dá desculpa demais. Um abraço aqui para Bebiane Nunes. Tiago, você acha possível que o Tigrão emplaque pelo menos 2 vitórias e um empate nos próximos 3 jogos? Totalmente possível. Para mim, o Vila Nova é favorito em todos os próximos jogos. Ceará, Atlético e o Goiás. Para mim, o Vila Nova é favorito em todos os 3 jogos. Favorito contra a equipe do Ceará em casa, favorito contra o Atlético e favorito contra o Goiás. Para mim, o Vila Nova tem uma possibilidade grande aí de fazer 9 pontos nos 3 próximos jogos. Pelo menos é favorito. Caio Oliveira, tá ligado com a gente? Manuel José da Costa, ou melhor, Manuel José da Silva. Se o Botafogo ganhar, ele passa Goiás e Atlético. Enéas Costa, boa tarde, Tiago. Fala, fera, como é que você tá, grande Enéas Costa? Obrigado pela audiência. Dias Radiologia, também tá ligado com a gente aqui. E o Thiago Chalub também tá participando, mandou aqui, tá cedo Goiás. Beleza, gente. 1-3, Matheus, já vem pra cá, meu filho, que eu tô ansioso aqui pela tua opinião. Cara, é uma Série B maluca, velho. Que Série B gostosa é essa, emocionante. Ontem eu tava dormindo e sonhando, assim, com G6 e briga.
sabe? Tapa na cara, como o Thiago Pançá tomou ontem, tapa na cara e não foi expulso, hein? O jogador do Operário. Daqui a pouco eu vou falar aqui sobre esse lance. Juiz não, mole, né? Não, e o VAR, Nivaldo? Pra que tem essa porcaria de VAR? É isso. Cara, esse VAR, ele custa R$50 mil por partida. Por partida. Tira essa porcaria de VAR e divide o dinheiro com as equipes. Esse negócio não presta pra nada. Aqui no Brasil, né? Em países sérios como Inglaterra, França, Alemanha, funciona. Aqui no Brasil é uma porcaria. O Pançá tomou um tapa na cara, doeu. Tomou um tapa na cara e o VAR não chamou. O cara do Operário não foi expulso. Mas é assunto pra daqui a pouco. É assunto pra daqui a pouco. Matheus, briga pelo acesso 2026, cara. Tá tenso demais o negócio, bicho. Toda rodada o negócio muda. Criciúma, que era um favoritado, já tá caindo de produção. Como que fica essa briga aí depois, né, de praticamente a 24ª rodada ter sido complementada? É a briga mais equilibrada dos últimos anos? Tendência de emoção até a 38ª rodada, seu Matheus Carvalho? Como é que você tá, meu filho? Boa tarde, boa semana. Boa tarde, alô, Matheus. Bom, tudo bom, né? Como é que você tá? Boa tarde. Ô, conselheiro. Boa tarde pra você, para os demais companheiros de trabalho. Boa tarde também pra nossa audiência aqui da Rádio Band News. Thiago, quando você me mandar mensagem de madrugada, aí você vai ver, bicho. Vou mostrar Ô, tudo conselheiro. aqui, Matheus, ô, conselheiro. Conselheiro de casal. Não. Tem o Lafayette e tem um conselheiro, Matheus. Isso aí sabe tudo. Fase Vou boa. começar a esculachar com vocês. Tem tanta foto de vocês aqui, tanta conversa boa, sabe? Todo mundo. Ai. Mas enfim, Thiago, essa Série B ela tá interessante, não só pela questão da margem de pontuação que tá muito próxima um do outro, mas me surpreende alguns aspectos. Quando a gente fala no começo do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente imaginava um Criciúma na ponta, um Juventude na ponta, um Fortaleza na ponta, um Goiás na ponta, um Atlético na ponta, um Sport na ponta, um Ceará também lá na ponta, né? Além de outros times que tem um pouco mais de tradição também de acesso, como é o caso do América, como é o caso também do Avaí. Então, assim, o campeonato ele está bem equilibrado, mas equipes tradicionais da competição ainda estão patinando. Existe a probabilidade numérica de entrar no G6? Existe. Existe para todos eles que eu acabei de mencionar. Porém, dentro de campo ainda falta muito. Dentro de campo, treinadores, na minha avaliação, escalam os times errados, equipes que estão com dificuldade financeira, entre tantos outros fatores. Talvez por isso deixe o campeonato até um pouco mais interessante, né? Porque mesmo fora do G6, essas equipes que eu acabei de mencionar, eles estão fora do G6, mas estão próximos também. Com uma sequência de 3 vitórias consecutivas, né? Obviamente, essas equipes entram no G6 e lutam pelo acesso. Então, de fato, o campeonato está interessante. Não podemos menosprezar quem está fora do G6. Não podemos garantir também quem está no G2 que já tem o acesso garantido, porque não é por aí. O campeonato ele é difícil. Equipes como o Criciúma está passando por um momento de oscilação. E eu previa isso lá atrás. Vocês estão de prova que eu previa isso lá atrás, porque time com idade mais alta é uma grande tendência de cair a qualidade no segundo turno, né? Ontem o Criciúma terminou o jogo com o Nicolas. O Nicolas, assim, com a língua pra fora, de tão cansado que ele tava. Então, ainda teremos algumas trocas de posições, né? Eu acredito muito que o Fortaleza vá ficar na primeira ou na segunda colocação no término da competição. Mas o campeonato está muito interessante, né? As equipes estão lutando pelo resultado. Alguns jogos fora de casa a gente poderia ter uma vitória ou outra, o que não aconteceu. Mas isso tem acontecido com todo mundo. Com absolutamente todo mundo. Então, era até uma previsão nossa no começo do campeonato, né? Ali pela 5ª, 6ª rodada, que iria perpetuar esse equilíbrio no campeonato. E de fato tem se concretizado cada vez mais. E para mim o fim também vai ser do mesmo jeito. O fim o time que está na 9ª colocação. Pode escrever. Time que vai terminar na 9ª colocação vai ficar de 3 a 4 pontos de diferença para o 6º colocado. Então é um campeonato extremamente equilibrado, não pode vacilar, tem sim a obrigação de ganhar todos os jogos em casa e tentar beliscar um empate ou outro fora de casa. Assim que tem que ser. E eu tô falando para todas as equipes, não só para as equipes daqui. 1h18 da tarde agora, 146 likes aqui no canal do YouTube, família.
esse é um momento bom pra gente bater os 200 aqui, tá? Aí eu paro de te encher o saco aqui. Hoje a nossa meta é 600 likes. 146 agora. Alô, torcedor do Vila. Alô, povo do Goiás. Alô, massa atleticana. Like. A Like Móvel está pedindo agora, viu? Pintou mensagem, pintou Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. O povo vai falando, a gente vai registrando. General 1313, Thiago puxando o saco do Matheus, porque o Matheus é o único que não puxa o saco dele. Eu não puxo o saco do Matheus, a gente brigou que semana passada, quase quebrou o pau aqui, general. Ei, general, vou baixar a sua patente, viu? Daqui a pouco eu baixo a tua patente. Cuidado, viu, general? Caio Marcos de Moraes, boa tarde, Band News e Tiagão. Fala, Caio Moraes, grande abraço, amigo. Paulo Soares, esse ano Vila Nova sobe. Amém, filho. Que os anjos do céu digam amém. Deixa eu até fechar o olho aqui, ó. Amém, amém. Falaram amém, graças a Deus. Amém. Quero pelo menos 2 vagas do futebol goiano. Eu queria 3, mas 3 esquece. Não vai. 3 times não vão. Então, pelo menos 2 vagas. Aí os 3 aí brigam, né? Subindo Atlético, Goiás, Vila Nova, eu quero é 2 do futebol goiano na Série A. Subindo 2 eu estarei realizado. Vai ser um prazer, assim, espetacular. Pedro Henrique, Thiago, quando você olha os pontos pro G4, você acha que dá. Mas quando você conta quantas partidas o Goiás precisa, você vê que não dá. Tá desanimado aqui o Pedro Henrique. Cara, mas o Goiás, ele precisa concentrar agora nos jogos que ele tem em casa. Daqui a pouco a gente vai fazer um tema aqui no Goiás e eu mudei muito a minha visão nesse final de semana. Em relação, inclusive, ao trabalho do Muzart. Sei que vou desagradar muita gente aqui, mas daqui a pouco no Bloco do Goiás a gente fala mais sobre isso. 1h20 da tarde agora, debate das feras, o melhor debate de ideias do Brasil. Oferecimento Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Rede RB de combustíveis, desde 94, abastecendo qualidade. Pode confiar, pode abastecer. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Irmão Soares, tudo o que você precisa em materiais para construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. Seleção Peugeot Play na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E é claro, gente, deixa eu falar aqui para você dessa marca maravilhosa, que é a nossa fantástica, a nossa espetacular Centro-Oeste Express. Com frota nova, equipe qualificada, a Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. E um detalhe, nós atendemos o país inteiro. Tá esperando o quê? Venha para a Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio de Goiás para todo o Brasil. Maestro Tim, cadê você, maestro? 168 likes agora. Olha o maestro Tim aí, ó. Pele alva, cabelo pintado. Tim pinta o cabelo toda semana. Bonito, Tim, viu, cara? Tá conservado, Tim. Meteu um botoxão no canto aqui do sorriso. O Tim não tem pé de galinha não, Nivaldo. Olha que coisa maravilhosa. É um galinheiro, né? Pé de galinha. Quem tem galinheiro aqui na equipe é o Jean Lopes. O Jean, ele é a própria referência do pé de galinha, né? Tadinho do Jean, gente, tá acabado. Amanhã ele vai te responder, porque ele não aguenta ficar sem responder. O Thiago ontem falou aqui que eu tô velho e não sei o que lá. Ô, Jean, não sou eu que tô falando, é o seu espelho que fala, meu filho. Teve mas beleza. Um dia que ele participou do debate, ele respondeu um trem assim de 3 dias. Nossa, ele ficou chateado. O cara chamou ele de. Eu fui citado. Não, o cara chamou ele de velho broxa. O cara chamou ele de velho broxa. Ele ficou revoltado com esse trem. Falou assim: o cara me chamou de velho broxa, não pode. O cara foi grosso demais com ele também, né? Foi grosso, assim. Verdade, sim, beleza, mas não fala, né? Mantém em segredo. 1h22 agora. Maestro Tim, cara, que briga espetacular. Eu já vi grandes edições de Série B. Porque assim, o goiano que acompanha o futebol, ele vê mais Série B do que Série A, né? Essa que é a grande realidade. E ainda bem que a gente parou de ver Série C. Tinha muita Série C também, principalmente com Vila Nova. A gente tá vendo menos. Vendo de vez em quando com Anápolis. E ano que vem, se Deus quiser, com Goiatuba e com Anápolis também, que vai ficar. Mas enfim, Tim, é uma briga, cara, que nesse momento eu não banco nem a classificação do Criciúma mais. O Criciúma não está rendendo, não está jogando bem, o time caiu. O Matheus Carvalho falou sobre isso aqui há muito tempo, citou isso aqui. Eu acho que o Nival também falou que não acreditava muito no Criciúma. Eu sempre citei assim. O Eduardo Batista era pé frio. Que ele era pé frio. Olha, mas tem um técnico lá que tá escrito na tábua de Moisés que ele não sobe ninguém. Pé de pinguim. Ele disputou... 3 seguidas. 12 jogos, não foi? 12? 12 pontos, não foi? 12 pontos. Ganhou 4 aí. Só 4. Campanha do Criciúma. Um negócio desse aí. A campanha, o recorte atual do Criciúma é ridículo. Ele disputou 15 pontos e ganhou 4. 5 jogos. São 5 jogos e 4 pontos. 20, 21, 22, 23, 24. Nos últimos 5 jogos são 3 tá derrotas, louco, um empate e uma bicho. vitória. Nos últimos 5 jogos. E antes de dar o boa tarde, ele ganhou do Goiás com aquela forma. E só ganhou do Goiás por conta da arbitragem. Se não fosse o apito, não teria vencido o Goiás. Mas enfim, Tim, a briga pelo acesso em 2026 é a mais equilibrada da história. E qual a tendência, maestro, desse equilíbrio da 24ª rodada
ele se manter até a 38ª. Vai ficar desse jeito até o final, o maestro, sem nenhum tipo de definição, sem ninguém arrancando, essa é a tendência? Fala comigo, maestro Tim, boa semana, boa tarde, fera! Boa tarde, Tiagão, forte abraço pra você, abraço meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro Matheus Carvalho, Lucas Lourenço, Pedro Leite, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Realmente, uma Série B muito equilibrada, há muito tempo que não vejo tantos times brigando pelo acesso. É lógico que a mudança da fórmula contribui para que isso aconteça, né? Agora não é mais G4, agora é G6 com possibilidade de disputar o playoff, então eu vejo que neste momento a gente ainda não fechou a 24ª rodada. Amanhã a gente fecha essa 24ª rodada e eu imagino que vai estar mais embolado ainda. E realmente, o que você está falando, o Criciúma, que é líder hoje, que estava líder isolado, com facilidade, com tranquilidade, ele pode fechar essa rodada, essa 24ª rodada, talvez a 6 pontos aí do 7º colocado, que já é uma distância que dá para ser retirada. Então, assim, ele corre risco de, inclusive, talvez lá no final, se não melhorar logo essa oscilação que está tendo, de ficar fora, inclusive, do G6, porque tem muitos times crescendo. E eu vejo que na disputa hoje tem times demais. Eu não descarto ainda, por mais que tá tropeçando, que não tá encaixando um bom futebol, o próprio Goiás. O Atlético tem um jogo amanhã que é muito importante. Contra o CRB na próxima. O Criciúma com o CRB fora, né? Então, pra você ver, a sequência, né, Nivaldo, que o Criciúma vai ter. Então, não tem ninguém garantido. Não tem ninguém garantido. E, ao mesmo tempo, quando você pega um recorte dos times que estão lá embaixo, o próprio Cuiabá, eu nem cito o Cuiabá quando você pergunta quem tá na briga, Thiago, porque a briga, pra mim, é aqueles 10 times que eu tinha falado algumas rodadas atrás. Pra mim, só entrou o Atlético nesse bolo aí. Ou seja, colocando o Atlético Goianiense nesse momento, que é o 11º colocado, mas ainda joga, pode dar um salto na tabela. Então, a tendência é ser assim até o final. E a gente pega os recortes dos últimos anos, até o Nivaldo falou as possibilidades aí de 56, 57. Em 2022, o 6º colocado terminou com 57 pontos, que foi o Ituano. Só que aquele ano teve uma particularidade. O líder foi o Cruzeiro, ele foi campeão com 78. Ou seja, deslanchou. Um time deslanchou. Depois a gente viu que os campeonatos não tiveram mais ninguém deslanchando como foi o Cruzeiro aquele ano. O ano passado, e 2024, o 6º colocado foi o Goiás. O ano passado ele termina com 61 pontos, depois daquela derrota para o Remo sobe com 62. E em 2024 o Goiás termina com 63 pontos na 6ª colocação. Em 2023 foi o Mirassol também com 63 pontos. Ou seja, a conta é mais ou menos aquilo que a gente tem falado, em torno de 60 pontos aí, talvez um pouquinho mais, para você ter a possibilidade de estar no playoff. Então eu vejo que o Vila está muito vivo na briga. Se a gente fazer essa conta aí, o Vila com 41 pontos hoje, ele estaria a 20. A 20 de estar com 61, vamos pôr aí 50% do que restam, porque restam 14 jogos pela frente, ou seja, 42 pontos em disputa. Se o Vila tiver um aproveitamento de 50%, ele termina com 62 pontos. A tendência de estar no playoff é muito grande. Não daria 62 pontos para mim para subir direto. Aí para mim é uma pontuação muito baixa, e essa pontuação para subir direto, primeiro ou segundo colocado, tem que ser de 65 pontos para cima. Mas o Vila está muito bem na competição. Eu vejo que o Goiás ele tem que se alertar logo em relação a esse futebol que está sendo apresentado, precisa de pontuar mais, de vencer mais jogos. Aí vai ser independente se joga bem ou mal, e na sexta-feira já tem mais um confronto decisivo dentro da Serrinha e precisa vencer para continuar nessa briga. O Atlético da mesma forma. Esse jogo de amanhã, o Atlético não pode nem sonhar em tropeçar dentro do Osceola, ele tem que vencer o Botafogo. Tem uma boa equipe, mas não é aquele timaço, não é um time que está brigando hoje pelo acesso. Então o Atlético tem que bater, principalmente pelo jogo ser em casa. E a tendência é essa, Thiago, a gente ter muitas brigas aí, esse equilíbrio até o final, porque tem muito time chegando, né? O Fortaleza melhorou demais, o Sport, a tendência é terminar essa 24ª rodada lá em cima, porque pega o América Mineiro em casa, né? Vai pular aí para 38 pontos, uma pontuação interessante para essa rodada. Então tá muito complicado, tá muito embolado realmente, e ninguém tá garantido ainda. Esse é o grande ponto, né? Ninguém tá com um pezinho pelo menos na Série A. 1h28 da tarde agora, sua rotina pede uma NET que te acompanha em todos os sentidos. A Link Telecom leva conexão para sua casa, para sua empresa ou para o seu evento. Você precisa conhecer a melhor fibra do estado de Goiás, a mais premiada, 6239987606.
Link Telecom Conexão. Em todos os sentidos. 1h28 da tarde, garanta o seu Toyota 0km com a Saga. Toda a linha Yaris Cross Flex e Corolla Cross Flex com bônus de até R$15 mil para você. E taxa zero na troca do seu Toyota com 60% de entrada e o restante em 18 vezes com 10 anos de garantia. Saga Toyota na T7 e também no Buriti Shopping. 188 likes agora. Evandro Oliveira, tá ligado? Pedro Henrique. O Goiás para chegar a 61 pontos precisa de 10 vitórias em 14. Impossível. A situação do Goiás, para mim, O Goiás ele precisa hoje, para chegar a 62, de 29 pontos. 29 em pontos. 42 disputados. 8 vitórias e 4 empates. Em 14 jogos, Em 14 partidas. Então aí você descartaria só duas derrotas. Eu vejo o Goiás, por isso que eu falei semana passada que o Matheus quase deu na minha cara, que esse jogo do Goiás com o Cuiabá era fundamental. Você brigou comigo. Você apelou comigo. Tá, mas e agora? Empatou, e aí? Aí fica em cima do Moro. Eu não acredito mais no acesso do Goiás. Eu não acredito. Entendi. Como se o Atlético amanhã também, caso o Atlético perca a partida amanhã pro Botafogo ou empate, eu também não acreditarei mais. Cara, tá muito difícil, Matheus. Olha o nível de aproveitamento que o Goiás precisa, cara. Tá é difícil, muito ponto. Tá difícil, mas tá próximo. Tá próximo, mas olha a distância, Matheus. Eu vejo o Goiás com mais chances. Dentro dessa realidade levantada pelo Nivaldo. Uma pontuação mais baixa. 59 pontos. Se passar dos 60, cara, o Goiás tem 33. 33. O Goiás, para chegar a 63, ele precisa de 10 vitórias. É muita coisa, velho. É muita coisa. E outra coisa, o Goiás está apresentando futebol para 10 vitórias? Acho que a gente tem que ser realista aqui nesse momento. Né? O problema aqui é o seguinte: a gente tem que olhar quem que tá lá na faixa de classificação, certo? Eu falei aqui na semana passada que o alento para os times que estavam fora era o Operário. O Operário já caiu fora. Não volta mais nunca, tá? Perfeito é o argumento. Todo mundo que tá lá tem consistência, tem dinheiro e tem futebol para se manter. Perfeito seu argumento. Isso. Chegou num ponto onde não tem mais o retardatário. Tem o CRB que tá lá, que é uma incógnita. Mas tem dinheiro. É uma interrogação, mas tem o Sport que está lá encostado aí. Certo? Se o CRB perder pro Juventude e o Sport ganhar, ele já sai do G6. O Sport entra no G6 e o CRB sai. E outra coisa, Tim, o Sport, ele tem quem como adversário? América. Vai ganhar. Vai ganhar, em casa, né? Então... A possibilidade de vitória é grande. Então você tem que olhar quem está lá na faixa de classificação. Se é um Operário, não, esse time não vai aguentar, ele não se sustenta, sai. Então eu posso entrar no lugar dele. O problema é o Sport, depois que arrumou lá a grana, né? É Atlético que você não conta, isso aqui não vai, isso aí é só para tirar ponto dos outros, uma desgrama dessa aqui. Mas Pega o Novo Horizontino, nessa rodada. O Sport é grandão, bicho, o Sport é grande. Você até fala que ele é o maior da Série B, né? Disparado.